Já pensou se o tema da redação do Enem é meios para prevenir a disseminação de fake news? Ano de eleição, tu acha mesmo que o INEP... Cadê? Tô piscando aqui, ó. Tu acha mesmo que o INEP vai deixar de lado a discussão das fake news? Não sei, profinho, será? Se o tema da redação for notícias falsas, você tem que saber o que escrever. Beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você tem que saber para conseguir fazer uma redação bonita. E tá chegando muito perto do Enem. Hoje é o nosso dia 8 do desafio Enem 13D. Caraca, muito bom! Quem tá muito empolgado para fazer o Enem, comenta eu! Quem tá comendo também comenta eu, que eu quero ver vocês. Beleza? Vamos lá então, galerinha. Primeira coisa, a redação que você vai ver hoje, ela foi feita com base no fórmula dos 3 modelos. Como o tema é fake news, notícias falsas, eu vou usar o modelo 2, que fala sobre coletividade, tá? Deixa eu desligar aqui essa luz, porque tá afetando aqui a live. Agora vai melhorar, tá? Então eu vou falar sobre o modelo da coletividade com vocês agora. Primeira coisa que eu tenho que fazer na redação é identificar a palavra-chave do tema, tá? Chegou lá na prova do Enem, primeira coisa é identificar a palavra-chave. O tema é meio para prevenir a disseminação de notícias falsas. Notícias falsas, então, é a palavra-chave, a expressão-chave. E você tem que falar dela em todos os parágrafos, Como é que funciona o meu modelo para coletividade? Funciona desse jeitinho aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, vou dizer que em 1976, vou começar logo com um recorte histórico. Eu sempre gosto de começar as redações do Enem com recortes históricos. Para o teu corretor já ver que você já está começando com uma alusão, com um repertório conhecido e legitimado. Me pediram aqui para fazer redação sobre segurança escolar. Fica ligado nos próximos dias para tu ver quais são os próximos temas, tá? E aí eu posso dizer que o mundo conheceu uma das obras mais relevantes para a história recente. 2 pontos, o Dicionário de Política. É muito bom esse livro, serve para muitos e muitos temas. Então, se você não tem o que escrever, ou se você está com dificuldade de chegar lá na prova do Enem e ficar com branco, então usa esse modelo do Dicionário de Política. Fala que o Norberto Bobbio afirma ser do Estado a garantia do acesso à informação. Exatamente. O Estado, ele tem responsabilidade sobre as notícias que são veiculadas, notícias falsas. O problema é que às vezes o próprio Estado é aquele que veicula notícias falsas. E tem muito a ver com um livro chamado 1984, de um cara chamado George Orwell. Quem aqui já ouviu falar desse livro 1984, comenta eu. É um livro muito bom que fala sobre manipulação, fala sobre o Estado sendo manipulador, não é mesmo? Sendo opressor. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. 1984. Ok, esse livro aqui, ó, do George Orwell. Pá! Tá focando, meninas? Já ouviram falar desse livro? 1984, de George Orwell? Muito show. Fala sobre um governo que tem um Ministério da Verdade que propaga mentiras. Então, um Ministério da Verdade feito para criar fake news. Ele fabrica notícias falsas e apaga registros históricos. Muito bom esse livro para você usar na redação sobre notícias falsas, tá? E aí agora eu vou parar de falar tá, que eu tô com vício de linguagem. Sai, tá! Deixa eu ligar essa luz aqui, porque ficou melhor. Beleza? Depois que eu falo sobre essa questão do dicionário de política, eu entro nessa frase aqui. Para você que já é aluno avançado, vocês têm que saber o que significa tese. A tese é o momento em que eu faço a minha crítica, em que eu mostro que está tudo errado, que existe um problema sendo disseminado, e o problema é a disseminação das notícias falsas. Bora aqui, ó. A disseminação de notícias falsas impede que a população brasileira vivencie o direito descrito por Bobbio. 2 coisinhas que você tem que fazer na sua tese. Retomar o repertório da sua primeira frase é a primeira coisa. Então, por exemplo, na primeira frase, eu sempre coloco ela aqui apagadinha para tu focar no segundo período. Mas tu consegue ver aqui, não consegue? Eu começo falando sobre o Bobbio, tá vendo aqui, ó, Bobbio.
Bóbio. E depois, na próxima frase, eu falo de Bóbio de novo. O nome dessa volta do Bóbio é retomada. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é, tem que usar palavras críticas. Profim, o que são palavras críticas? Palavras com juízo de valor. Como assim? Por exemplo, palavra falsa, impede, são palavras críticas. Palavra grave, palavra problema, também são palavras críticas. Essas palavras críticas recebem o nome de palavras com juízo de valor. Quem aqui já sabe o que são palavras com juízo de valor? Antes de eu falar, já sabia? Comenta aí, já sabia, profim, já tô ligado. Caraca, eu tô cansado nessa reta final, fazendo live todo dia aqui. Tu tem noção? Tudo bem, tá cansado? Mas a gente tá cansado, mas a gente tá junto, a gente vai junto, a gente tá aqui, ó, focado, pá, pá, pá. Falando em junto, galera, no dia depois do Enem, eu vou fazer uma aula no YouTube fazendo uma redação modelo sobre o tema, então fiquem ligados para vocês não perderem em hipótese nenhuma e vocês vão poder comparar a minha redação com a de vocês, vai ser muito bom. Então se liga, no finalzinho do parágrafo eu coloco o efeito para solucionar o impasse, há de se combater a omissão estatal, bem como fortalecer a dignidade humana. Então, lembra do macete do demo aí? O demo aí é aquele que eu tenho uma lista de argumentos que serve para vários temas. Lembra do demo aí? Quem lembra, coloca aí, ó, demo aí, que é a técnica para você ter argumentos para vários temas. Vou falar o demo aí rapidão, tá? Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Basicamente é o seguinte, chegou lá na prova do Enem, a primeira coisa que você faz é, chegou na prova do Enem, abriu o caderno de questões, viu o tema, pá, coloca ali a palavra mais importante e lista os 6 argumentos que servem para vários temas. Coloca um embaixo do outro, desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Aí você vai escolher desses 6 qual que você vai usar. Tem que escolher 2, né? Quais os 2 que você vai usar. Nesse caso aqui, eu escolhi o omissão do Estado e também escolhi o dignidade humana, que também é um repertório, um argumento coringa. Não é repertório, é argumento. Beleza? Quem aqui já sabe o que é o demo aí, o argumento, a lista de argumentos do demo aí, coloca aí nos comentários, já sabia, já conhecia o demo. Tá repreendido, bate na madeira. Bate. Bate na madeira, monstro, porque não tá repreendido todo o demo. Caraca, muito bom! Então depois que eu... Aliás, eu vou tirar o print aí. Tira o print aí, galera, para vocês verem essa introdução completinha. E se você é aluno do Fórmula dos Três Modelos, não precisa tirar print, porque essa redação e outras já estão dentro do curso Fórmula dos Três Modelos. Profim, mas espera, tu ainda tá falando do Fórmula, será que dá para ver? Em um dia tu consegue ver todos os 3 modelos. São aulas curtas para você já conseguir aplicar. É um curso feito para ser salvação, para ser de véspera mesmo. É o único curso de internet feito para ser visto em um único dia. Tem noção disso? Porque eu sei que você está sofrendo com redação. E eu sei que existe uma solução. E o nome dessa solução é Fórmula dos Três Modelos. Se tu quiser ver a primeira aula aberta, gratuita, me manda um direct com a palavra fórmula. Muita gente já mandou, a gente tem mais de 1000 alunos já dentro do Fórmula dos Três Modelos, então tá muito bom, tá muito show esse curso, e eu tenho certeza que tem gente que poderia chegar lá e sofrer, mas com fórmula vai chegar lá e vai vencer, ok? Depois que você fez comigo a sua introdução, vou relembrar para você que no dia 13 de novembro, depois da prova do Enem, 9 da noite, vou estar no YouTube comentando a redação, comentando a prova de linguagens, dando a minha opinião sobre essas provas e fazendo uma redação modelo sobre o tema, independentemente de qual seja. Eu vou fazer uma redação modelo comentando tudo, combinado? Desenvolvimento, então. Eu vou falar aqui sobre a questão da omissão do Estado. O Estado ele deveria fazer a parte dele, mas não faz. E para colocar isso em prática, eu vou falar sobre um conceito. O conceito do contrato social. Quem aqui já ouviu falar em contrato social? Quem aqui já ouviu falar nos contratualistas? Filósofos contratualistas são 3. John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. São os 3 filósofos contratualistas. Esses 3 caras... eles falaram sobre contratos sociais, ou seja, o Estado tem que fazer a parte dele e as pessoas também fazem a parte dele.
Eles têm divergência, né? Por exemplo, o John Locke dizia que cada um tem que fazer a sua parte e que eles dois formam um tecido que é um contrato. O John Locke falava isso. O Rousseau, ele dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou seja, o homem não deveria ser controlado pelo Estado. Isso o Rousseau falava. O Hobbes, o Thomas Hobbes, por sua vez, ele falava o contrário. Ele dizia que o homem é ruim, o homem nasce mal, a natureza do homem é ruim, o homem é o lobo do homem. Já ouviu falar disso? Então, o Thomas Hobbes falava que o Estado deveria controlar, deveria ser absolutista. Então, cada um desses três filósofos tem uma visão diferente sobre a relação entre Estado e povo. A relação que mais se encaixa nesse tema de omissão do Estado é a questão do John Locke, porque ele fala que a população deve confiar no Estado e, em contrapartida, o Estado deve garantir direitos aos indivíduos, tá? A ideia é muito simples. Quem é que entendeu a ideia do John Locke? Comenta aí. Entendi, profinho! Muito bom! Entendi. Vamos seguir o baile, então? Quem entendeu esse conceito? Quem é que já usou o John Locke, o Thomas Hobbes ou o Jean-Jacques Rousseau na redação? Não é o Renato Russo, não, tá? Me lembra quando a... Não, essa música nem é do Renato Russo. Fala uma música do Renato Russo aí que eu vou cantar agora. Fala uma música do Renato Russo que eu vou cantar agora. Fala aí. Pode repetir o quê? O Deluxe falou, pode repetir qual? Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes são os três filósofos contratualistas. Show? Essa ideia é muito boa de ser aplicada na prática. Depois disso, você vai começar a fazer críticas, tá? E vai dizer que o Estado, as autoridades públicas, elas são incapazes de colocar o contrato social em prática. Ou seja, olha só como é que faz o raciocínio do Enem. Você mostra que o poder público deve fazer... Você mostra o contrato social em que o poder público faz a parte dele, o Estado faz a parte dele. Que é a coisa mais bonita que seria, né? Que todos nós deveríamos fazer... cada um sua parte, Estado e sociedade. Coisa mais bonita do mundo, a utopia. Aí depois que você fala isso, você critica o Estado. Fala assim, o Estado está sendo incapaz. Denuncia a incapacidade do Estado. O Estado é incapaz de praticar a ideologia de Locke. Opa! Mas não adianta você falar que tá errado. Tem que dar um exemplo. Estou batendo nisso todo dia. Se Deus quiser, você vai chegar lá na prova do Enem 2022 e não vai falar críticas sem exemplificar essas críticas. Então, se você entendeu, coloca assim, ó, hashtag, bota nos comentários, hashtag exemplificar. Falou que o Estado é incapaz? Tem que dar um exemplo. Já que o combate às notícias falsas não tem sido tratado com a devida importância. Tá? Então, falou que existe um problema na quebra do contrato, por quê? Por conta da falta de responsabilidade com as notícias falsas. Não ter sido tratado com a devida importância. Se você chega lá, é preciso amar as pessoas como se não houvesse mãe. Exatamente, pais e filhos. Se lembra quando a gente... Essa música não é da Renato Russo, não. Se liga essa música da Renato Russo. Muito bom, galerinha. Vou parar de cantar, senão o pessoal vai sair da live. Ok? Aí depois eu vou dizer o seguinte. A ausência de prioridade estatal. Existe uma coisa que você pode falar sempre na redação do Enem, que existe um problema, só que existe uma ausência de prioridade. E essa ausência de prioridade impede que o problema seja combatido, entendeu? Eu tenho um problema X. O Estado até poderia combater esse problema, só que existe uma ausência de prioridade dele de combater. Então, se encaixa para vários temas. A ausência de prioridade estatal se justifica pelo poder da manipulação exercido por essas fontes infundadas. Já que muitos políticos usam as fake news a favor deles. E olha só que doido. Os políticos deveriam combater as fake news, mas eles se subverteram e eles usam as fake news a favor dos interesses deles.
Então isso é uma crítica muito forte para você fazer. Tu entendeu essa crítica? Quem entendeu essa crítica, coloca aí, entendi. Olha, ganhei um café, muito top. Show? Bota aí, entendi, que é muito bom, muito show. Aí, galera, eu vou finalizar o parágrafo desse jeitinho assim, ó. Significativa parcela da sociedade brasileira é manipulada, pois ainda não compreendeu o poder de controle do discurso. Sempre dê exemplos, sempre boto pois, sempre boto na medida em que, sempre dê exemplificações da sua argumentação. Hashtag exemplos. Não adianta nada você chegar lá na prova do Enem, fazer a crítica e não exemplificar a tua crítica. Beleza? Isso é muito importante. A argumentação tem se tornado muito importante dentro do raciocínio do Enem. Print aí na tela para você tirar, caso você queira analisar essa redação depois da live. Combinado? E eu aconselho fortemente que você fique na live. Por quê? Porque ficando na live, você tem mais condição de tirar a nota máxima na redação, tirar o teu 900 mais ou tirar o teu 1000, que é possível sim, tá? Ó, Manu perguntou, você acha possível tirar 500 mais na redação estudando 15 dias? 500 mais? Não, você pode tirar 900 mais. Não estuda pensando nos 500, estuda pensando nos 900. E vou te falar, Manu, aqui a gente tem ó, fórmula dos 3 modelos. Tem um print que eu recebi, vários prints da galera, dizendo que ó, tô conseguindo tirar 900 mais com a fórmula, aplicando em um dia. Então aplicou em um dia, não tem que pensar nos 500 mais, tem que pensar nos 900 mais e no 1000, tem que ser esse o objetivo. Mas será que dá para fazer em um dia? Dá sim, é contra-intuitivo. O que é intuitivo? A gente precisa estudar anos e anos para tirar uma nota alta? Talvez sim, talvez não, porque você consegue em um dia já aplicar e já tirar o seu notão. Eu estava nervosa com a redação, eu estava nervosa, mas quando eu vi a fórmula eu me acalmei. Que bom. Porque eu tive mais segurança, porque eu estava assim, eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Aí eu fazia redação e não ia. Aí depois que eu tive a fórmula eu me acalmei. Eu queria até muito dizer isso para vocês, entendeu? Aí agora eu tô segura, entendeu? Que bom. Tenho realmente por onde começar, é porque assim, eu acho que o que falta é uma segurança, eu acho que a gente até sabe fazer, mas aquele medo, o nervosismo dá um entrave e você não consegue andar. Só falando aqui, eu tenho um grupo e eu vi lá um aluno falando assim, cara, eu queria uma fórmula só para me dar segurança, ou seja, ele sabe fazer, mas ele não, eu falei, cara, é a mesma coisa que eu tinha, eu queria um modelo só para eu ter a segurança de chegar lá e dizer, não vai me dar um teto branco, ou teto preto, sei lá, eu vou conseguir. Aí eu falei, cara, é muito a cara da fórmula. Cara, eu tava perdida, mas essa fórmula, ela é perfeita, tá? Perfeita, perfeita. De coração, ela é perfeita. Relembrando para você, no dia 13 eu vou estar lá no YouTube fazendo essa aula completinha pós-Enem, tá? Então esteja comigo lá para a gente comentar o tema do Enem. E o desenvolvimento 2, eu vou falar sobre dignidade humana. Vocês acreditam que as notícias falsas prejudicam a nossa dignidade? Sim ou não? Bota aí nos comentários sim ou não. As notícias falsas prejudicam a nossa dignidade? Vou te mostrar que sim. Ademais, opa! Todo mundo sabe o que é desenvolvimento 2? Sim, né? É o segundo parágrafo do desenvolvimento. Qual é o conectivo que vocês vão usar no dia da prova do Enem para começar o desenvolvimento 2? Coloca aí para mim nos comentários que eu quero saber. Para começar o desenvolvimento 2, tá? Não é o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2. Diga aí qual que é. Aliás, vocês viram que meu vídeo viralizou de novo no TikTok. Já tá com 1 milhão. 1 milhão. Muito bom chegar a 1 milhão. Caraca, muito show. Ó, dente branquinho. É o efeito que eu botei na live. Ademais, somente a valorização do bem-estar social fará a dignidade humana se tornar uma regra no Brasil. Essa frase aqui é um modelo, tá? Se você olhar essa redação, ninguém diz que é um modelo, porque o Fórmula dos 3 modelos ele é muito bom de ser aplicado, de ser colocado na prática. Então aqui eu tenho o tópico frasal, essa primeira frase. A segunda frase ela vem assim, ó. Eu sempre gosto de usar, quando eu vou falar sobre dignidade humana, sobre uma lei que foi uma das primeiras leis criadas da humanidade para valorizar os seres humanos. Olha só que importante.
uma lei que foi criada na Revolução Francesa, que dizia que todos os seres humanos são dignos de dignidade, dignos de ser tratados com respeito e com justiça. E as notícias falsas, elas vão ferindo a nossa dignidade. A gente é manipulado pelas notícias falsas. E não tem nada pior do que ser manipulado. Tem algo pior do que você tomar uma atitude com base numa mentira? Cara, não tem nada pior do que você tomar uma atitude com base numa informação mentirosa. Tu se sente ali vulnerável. As notícias falsas deixam a gente vulnerável. Por quê? Porque antes da Revolução Francesa, alguns indivíduos não eram merecedores de serem tratados com respeito e permaneciam excluídos dessa dignidade. E, de certa forma, as notícias falsas, elas excluem a gente da nossa própria dignidade. E agora eu vou mostrar a crítica. Tá, bora fazer a crítica? Todavia, a população brasileira ainda não experimenta os benefícios assegurados no século XVIII, uma vez que a divulgação de notícias falsas afeta o interesse público. Aliás, tu entendeu essa frase aqui, né? As notícias falsas não afetam somente a nossa individualidade. As notícias falsas afetam o interesse coletivo, o interesse público. A gente é capaz de eleger um presidente baseado em notícias falsas. A gente viu nas eleições que um presidente ficava discutindo com o outro, não as campanhas, mas ficava discutindo, desconstruindo a notícia falsa que foi criada na internet, ou no WhatsApp, ou em qualquer lugar, ou até mesmo no dia a dia que você ouve notícias falsas. Então o que acontece? As notícias falsas, a divulgação afeta os interesses públicos. Muito boa essa frase aí para tu colocar na sua redação sobre fake news. E o finalzinho do parágrafo, eu vou dar um exemplo concreto, tá? Exemplo, hashtag exemplificação. Exemplificação, bora. As fake news divulgadas em relação à vacinação prejudicaram de forma grave a saúde dos brasileiros. O tema dessa redação é sobre vacina? Não, vacina já caiu na redação do INEP. O INEP já cobrou vacina no tema lá que ele fez. Mas esse tema aqui, eu estou dando exemplo de vacina, já que a desinformação fez com que crianças estou longe aqui. Fez com que crianças não. Fez com que doenças anteriormente erradicadas, como sarampo, rubéola, cachumba, voltassem a circular. Tá percebendo? Exemplo. Quem é o lindo, quem é a linda que pode copiar aí no chat 3 conectivos que eu quero que vocês usem no desenvolvimento? Haja vista, na medida em que e já que. São os 3 conectivos explicativos que eu quero que você coloque no desenvolvimento. Pode botar um na medida em que em um, haja visto já que no outro. Pode fazer essa mistura aí, mas eu quero que os 3 apareçam na tua redação. Já que, na medida em que e haja vista. Bota nos comentários aí que eu quero ver você memorizando esses conectivos e aplicando, dando exemplos dentro do seu desenvolvimento, tá? Muito importante você exemplificar. E agora o print do desenvolvimento 2 para você ler depois. Show? E fica tranquilo com essa live. Ela não fica salva aqui, mas ela fica salva lá no YouTube para você ver quando quiser. É só entrar no meu canal. Bota profinho no YouTube que já aparece lá. Fechou ou não fechou? E agora, printzinho aí dos alunos do Fórmula de 3 Modelos tirando notão na redação do Enem. Então, 2 opções que você tem. Seguir a fórmula, tirar notão, ou não seguir a fórmula e correr o risco de se enrolar todo lá no dia da prova do Enem. Conclusão agora. Sempre faço essa pergunta e vou repetir. Tu quer que eu analise essa conclusão no nível avançado ou no nível simplificado? Se eu analisar no nível avançado, é capaz de você não entender uma coisa ou outra, mas é bom, né? É bom quando a gente fala uma coisa que você não entende, que é a sua oportunidade de evoluir e de aprender coisas novas. Então, quer que eu comente essa conclusão no nível hard avançado?
Prof, só no avançado, comenta no avançado. Ou quer que eu comente no nível simplificado? Prof, estou iniciando ainda, calma, vai devagar. Você que vai dizer, tá? A Miriam falou simplificado, Joyce falou avançado. Quero ver, que tem que desempatar, tá? 1 a 1. Pá, avançado ou simplificado? Bota aí nos comentários. Avançado ou simplificado? Ah, Park John. O Park John falou avançado, então já tirou o desempate. Opa, Manu falou simplificado, voltou para empate. A Thalia, avançado, 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 avançado. Ah, agora venceu o avanço. Vai ser do nível avançado então, tá? Pá. Eu vou começar a minha conclusão com a retomada de um repertório. Se liga numa coisa. Retome repertórios. Quando você faz isso, tu mostra para o teu corretor que você está usando o repertório de jeito produtivo. O que é um uso produtivo do repertório? É quando você usa o repertório mais de uma vez. Quando você relaciona o repertório com outros parágrafos. Quando você usa o repertório e consegue aproveitar ele em outros pontos do texto. Isso não é repetição, isso é retomada. Isso não é repetição, é uso produtivo do repertório. Então, retome repertórios dentro dos seus parágrafos. Lembra que lá no desenvolvimento eu falo sobre Revolução Francesa. Aqui, ó, no desenvolvimento eu falo sobre Revolução Francesa. Em algum lugar aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, que eu falo sobre Revolução Francesa aqui, ó. Cadê? A Revolução Francesa, vem aqui, ó. Revolução Francesa. Tá apagadinho, mas tu tá conseguindo ver. Isso no desenvolvimento 2. Aí na conclusão eu vou lá e retomo a Revolução Francesa aqui, ó. Ó, pronto, viu? Esse uso é fácil de fazer? É, mas pouca gente sabe fazer. Pouca gente se importa com essa retomada. Então quem está aqui nessa aula que está pronto, está pronta para fazer a retomada, para fazer o repertório voltar algumas vezes dentro do parágrafo, fala, tô pronto, vou fazer retomada. Bota aí hashtag tô pronto, ou então hashtag tô pronta, depende do que você quiser. E depois que eu faço essa retomada no início da minha conclusão, eu começo a fazer minha proposta de intervenção. Anota aí, agente, ação, meio, finalidade de detalhamento. O teu corretor do Enem, ele corrige tua redação com pressa ou com atenção? Deixa eu reformular minha pergunta. O teu corretor do Enem, ele corrige tua redação com carinho ou com pressa? Eu quero que você me responda aí. O que você acha? Teu corretor do Enem corrige com carinho, lendo, analisando, interpretando, ou ele corrige com pressa? Pá, 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 pá. Tenho um monte de coisa para corrigir, tenho um monte de redação, tem aqui, ó, 400 milhões de redações para corrigir. Me ajudem, Deus! 400 milhões. Pá! Ele vai corrigir tua redação com delicadeza? Seria bom, né? Só que a gente sabe que nem sempre é isso. O teu corretor, ele corrige tua redação em 3 minutos, cara. 3 minutinhos. 3 minutos, no máximo. Máximo. Então, você tem que facilitar a vida do teu corretor. Como é que você faz isso? Você vai lá e você coloca um verbo de ação para começar a tua ação. Quando ele identifica o verbo de ação, ele já sabe, opa, essa pessoa fez uma ação. Tu coloca um conectivo por meio para começar o meio. Quando ele olha o conectivo por meio, ele fala assim, opa, vai começar o meio. Tu bota um conectivo de finalidade, um afim separado, ou a palavra finalidade. E quando ele vê isso, ele fala assim, opa, tá começando a finalidade. Você usa a palavra com e a palavra como para começar os seus detalhamentos. Quando você faz isso, ele bate o olho, ele já fala assim, opa, vai começar o detalhamento. Então, o que eu acabei de ensinar para você se chama marcação dos elementos. Verbo de ação começa a ação. Palavra por meio começa o meio de ação. Finalidade e afim começa a própria finalidade e com e como começa um detalhamento. Beleza? Marcação dos elementos. Quem está preparado para fazer a marcação aí, bota assim, tô pronto para fazer a marcação dos elementos. Quer que eu te ensine? Vou te ensinar aqui agora. As escolas é o agente. O agente não tem como marcar, não existe marcação do elemento agente. Mas existe marcação do elemento ação. Por exemplo, devem, verbo de ação. Começa o quê? A ação interventiva. Por meio, tá vendo aqui, ó, por meio? Começa o meio.
tá? Então, o verbo de ação começa a ação, palavra por meio começa ao meio. Estou marcando os elementos. Escola, aqui é um agente que serve para vários temas. Escola. Abro um travessão e coloco responsáveis pela transformação social. Show? O que é isso, responsáveis pela transformação social? Eu falei na aula de ontem. Quem aqui estava na aula de ontem? Que eu falo justamente sobre isso. Quando você faz responsáveis pela transformação social, qual que é o nome desse elemento? É agente, é ação, é meio, é finalidade ou é detalhamento? Bota aí. Responsáveis pela transformação social. Quero saber o nome desse elemento. Escola é ação. E vamos ver aqui, ó. Devem... Ó, recebi uma flor, muito bom, uma flor. Quem pode mandar outra flor? Devem estimular a produção... Deve estimular a população a solicitar melhorias em relação à divulgação de fontes infundadas. Então, essa aqui é a ação, tá? A ação interventiva é essa. Ó, batemos a nossa meta 2 flores! Tchugu, tchugu, tchugu. Muito bom. Essa aqui foi mal, galera. Tô muito empolgadão. Deve estimular a população a solicitar melhorias em relação à divulgação de fontes infundadas. É ação. Olha, a Manu falou que é detalhamento. Me perguntaram assim agora. E se cair um tema que a pessoa não sabe nada? Tá errado. Errado não saber nada. Porque existem técnicas que você consegue fazer uma redação independentemente do tema. Se você não sabe dessa técnica ainda, é porque você ainda não está com a técnica certa. Ninguém vai chegar lá na redação nem ser especialista em tema. Não precisa ser especialista. O que você precisa é ter uma técnica que te ajude a fazer uma redação sobre qualquer tema, tá? Me chama no direct, manda a palavra fórmula, que eu te mando 3 modelos para você conseguir escrever uma redação sobre qualquer tema, tá? E então falaram certo, quem falou que isso aqui é o detalhamento, tá? Muito bom. Galera, deixa eu ver quem falou o detalhamento. Quem falou sobre o detalhamento? Quem que foi a pessoa que falou sobre o detalhamento? Manu falou detalhamento, show de bola. Detalhamento. Vou te fazer uma outra pergunta, hein? Para quem viu a aula de ontem e de anteontem. Esse detalhamento aqui, ó, responsáveis pela transformação social, é um detalhamento explicativo ou um detalhamento exemplificativo? Quero que você me fale aí agora. Explicativo ou exemplificativo? Esse aqui é da escolas. Responsáveis pela transformação social. Bota aí. O meio, por meio de projetos pedagógicos. Macete máximo. Sempre que você estiver fazendo redação do Enem, coloque projeto pedagógico e dê exemplo desse projeto. Botou o projeto pedagógico, que é o meio, dê exemplos. E na hora que você estiver dando exemplos, automaticamente você está dando detalhamentos, tá? Se você não fizer o projeto pedagógico, não vai conseguir fazer o detalhamento. Então já coloca ali. Projetos pedagógicos, como palestras, que poderiam se chamar fato ou fake, capazes de mobilizar o Estado e a sociedade. Então, como palestras, é o detalhamento, entendeu ou não? Muito bom, galera, muito show, detalhamento. Detalhamento explicativo, muito bom. Muito bom. Não é exemplificativo não, tá? É explicativo, que eu estou explicando o que é a escola. A Kari falou, nossa, fui ensinado o contrário. Contrário como assim? O que te ensinaram de contrário? Show? Pronto, aí dei o ponto para não ficar longo o período e comecei um novo período aqui agora. Todo mundo sabe o que é período, né? Quem sabe o que é período, comenta #sei. Sei o que é período, esquece. Ó, essa iniciativa terá a finalidade de garantir os direitos descritos por Bobbio e de levar o Brasil a experimentar de fato a dignidade humana. Show? Me manda a palavra fórmula no direct, que eu te mando a primeira aula gratuita do Fórmula sobre Modelos, para você ver lá um modelo que serve para vários temas, tá? Para tu não ficar com esse medo. Isa.isaac, #sei. Já sei o que é período. Por exemplo, para quem não sabe o que é período, é essa frase que começa no essa e vai até a humana, é um período.
tá? E eu sempre gosto de finalizar o período falando sobre dignidade humana. Sabe por quê? Porque dignidade humana foi o argumento que a gente trabalhou. Então, galera, para finalizar essa aula com você, entenda uma coisa, anota aí no chat. Bota no chat aí, porque quando você anota, você registra melhor na cabeça. Dê solução para os 2 problemas que você levantou no desenvolvimento. Vou repetir para tu comentar, para tu copiar nos comentários. Dê solução para os 2 problemas. Dê solução para os 2 problemas que você levantou no desenvolvimento. Se eu critiquei a omissão do Estado, dê solução para a omissão do Estado. Se você falou sobre desigualdade, dignidade humana fragilizada, fale sobre dignidade humana fragilizada, tá? Milena comentou aí, dê solução para os 2 problemas que você levantou no desenvolvimento. Dê solução, porque isso vai te ajudar a gabaritar a competência 3. Exatamente. Quando você dá solução para os elementos, você ganha nota máxima na competência 3, não é na 5. A competência 5 é a contagem dos 5 elementos. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Isso aqui na 5. Agora, quando você soluciona os 2 argumentos, você ganha nota máxima na 3, tá? A Milena comentou certinho. A Rebeca falou, gostei do jeito que você explica, mas infelizmente descobri suas aulas só hoje. Não tem porquê, infelizmente hoje ainda é quarta-feira. Então você consegue... hoje é terça-feira, foi mal. Terça-feira. E hoje você consegue ver lá algum vídeo meu do Fórmula dos 3 modelos para conseguir aí clarear a tua mente. Então não tem problema nenhum. Show? Beleza, então, galerinha. Então agora é o momento de dar o print da conclusão. Print da conclusão agora. Muito bom! Quem me mandou? Ok. Muito top! Valeu! Ó, amanhã, que é o nosso 9º dia, a gente vai falar sobre segurança. Desafios para combater os crimes cibernéticos no Brasil. Quem vai estar aqui comigo amanhã, bota assim, hashtag até amanhã pra fim, porque a gente tá junto. Muito lindo. Um beijo pra vocês. A gente se encontra amanhã. E não se esqueça, no dia do Enem, depois da prova, ao vivo no YouTube, comentando o tema, 9 da noite, beleza? Beijo pra você e a gente se encontra amanhã no nosso dia 9 do desafio Redação Enem 13D. Valeu, beijo galerinha, valeu!